Muito boa noite, hoje é dia 2 de outubro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Aqui, a notícia não vem crua, ela já vem temperadinha com contexto, análise e com a minha opinião. De Porto Alegre a Brasília, passando também por tudo que reverbera lá fora, esse é o programa para quem quer ficar bem informado em meio a tanta loucura. E hoje a gente vai falar da aprovação na Câmara da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, da polêmica envolvendo o processo para tirar a carteira de motorista aqui no Brasil, que agora pode não precisar mais das aulas teóricas na autoescola, e um giro pelo noticiário internacional com a flotilha de influenciadores que tentavam chegar lá em Gaza, vendo o sonho naufragar. E ainda tem o quadro Vem Aí, com as minhas apostas do que deve virar notícia na semana que vem. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. Roda a vinheta, produção. Bom, a política brasileira tem um jeito muito brasileiro de se lavar na própria imagem, né? Na semana passada, a Câmara tomou um baita tombo de opinião pública com aquela PEC da blindagem, que era um Frankenstein de impunidade que ofendeu até as pessoas que merecem ser ofendidas. Ontem, os mesmos deputados voltaram para o plenário para um voto unânime, o que é raríssimo, né, no Congresso. Isentado o imposto de renda quem ganha até R$ 5.000. Mas o mais interessante é o contexto político, né? Esse projeto entrou na pauta depois que a Câmara aprovou a PEC da blindagem, que virou um tiro no pé e acabou derrubada no Senado. Era preciso tirar de cena o rótulo de pauta tóxica, e aí veio o alívio para o bolso do trabalhador e para o governo, claro. Se o Lula precisava de uma marca para esse terceiro mandato, ele acabou de conseguir. O relator foi o próprio Arthur Lira, e é aqui que a gente tem que olhar com mais atenção. Ele não só relatou, como ele usou o seu velho rolo compressor, né, de presidente da Câmara. Rejeitou destaque, travou emendas do PL, do União Brasil, do Novo, algumas até que queriam elevar a isenção para 7 ou até R$ 10.000, e entregou o texto redondinho para o governo. Na prática, o Lula ganha popularidade, claro, mas fica devendo essa vitória para o Lira. E o Lira, por sua vez, mostra que ainda é o fiador da casa, ele ainda tem a capacidade de articular como se estivesse na presidência da Câmara, reduzindo o protagonismo do Hugo Mota a menos do que o pouco que ele já tinha até então. É como se o Hugo Mota fosse a rainha da Inglaterra, enquanto o Lira é o primeiro-ministro ali do Congresso. Para além do mérito, esse projeto é uma estratégia do governo para ganhar a simpatia de um contingente enorme de pessoas, né? O que quer dizer eleitores. É um projeto que mexe diretamente no bolso de mais de 26 milhões de brasileiros. E o impacto fiscal, claro, é enorme, são 25 bilhões de reais por ano. A compensação deve vir da tributação de lucros e dividendos, algo que hoje é praticamente isento de impostos. Só para a gente ter uma ideia, quem ganha mais de R$ 600.000 por ano paga hoje uma alíquota efetiva mesmo de 2,5%. Com a nova regra, essa alíquota vai subir para perto de 9%. O projeto foi aprovado pela habilidade do Arthur Lira, mas também porque o governo optou por resolver um problema complexo de modo simples, e a ciência já diz há séculos que não existem soluções simples para problemas complexos. No caso dessa meia reforma, ela compensa a isenção do imposto de renda para as camadas mais vulneráveis da população, o que é realmente excelente e justo, e passa a cobrar mais dos mais privilegiados. Até aí, correto. Acontece que esse imposto sobre lucros e dividendos já é tributado na pessoa jurídica. A empresa já paga imposto sobre isso. Então, na prática, o que pode passar a acontecer a partir de agora é o Brasil começar a cobrar imposto duas vezes sobre o mesmo dinheiro, o que tende a causar um choque forte nos preços, gerando inflação. Afinal de contas, ninguém pode ser tão ingênuo, né, ao ponto de achar que essa correção não vai ser repassada pelas empresas para os consumidores. Então, para uns é um ato de justiça social, e é mesmo, para outros é uma forma de pagar a conta com um novo imposto sobre lucros e dividendos que já são tributados na pessoa jurídica. Para mim, de modo geral, parece muito justo, já que na prática o professor, né, enfermeiro, policial, motorista, gente com salário ali entre 4 e 5 mil reais que faz a economia desse país girar, vai sentir no fim do mês que sobrou ali algum dinheirinho a mais. Então, de um lado, a gente tem um professor com salário de R$ 4.800 que ganha quase R$ 4.000 de alívio por ano com a nova regra. Do outro lado, a gente tem executivos e grandes produtores rurais
tendo que colocar um pouco mais na conta. Imposto justo é assim, né? Agora, a frase síntese para a questão política toda é: mais do que uma vitória do presidente Lula, essa foi uma vitória do Arthur Lira. Ele mostrou força, ajeitou a casa, entregou um projeto que coloca dinheiro direto no bolso de milhões de brasileiros. E como dizem no mercado, né, isso é o tipo de fator que pode mudar o humor de um país a um ano das eleições gerais do ano que vem. A ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, posou ali de vencedora na Câmara durante a votação, mas quem sabe, sabe, a vitória do Lira. Quem achava que a oposição ia surfar na crise do Congresso, né, viu ontem o oposto. Um Lira ali se recolocando e um Lula mais forte no Congresso e fora dele também. E ainda falando de Brasília, a gente muda agora o foco para o Palácio do Planalto, porque o presidente Lula autorizou o Ministério dos Transportes a acabar com a obrigatoriedade de autoescola para quem quer tirar a carteira de motorista. É uma mudança bem impactante, né? Sai a regra fixa de 20 horas de aulas teóricas e práticas e fica a liberdade do cidadão escolher como ele quer se preparar, seja com autoescola, com curso digital, aulas particulares ou até estudando sozinho por conta. A justificativa do Ministério é válida, porque os números são brutais. As estimativas falam em 40 milhões de pessoas dirigindo no Brasil sem habilitação, mais da metade delas donas de moto. Só no Maranhão, 7 em cada 10 motociclistas não têm CNH. E nesse universo, quem mais fica de fora são as pessoas de classes mais vulneráveis e ainda as mulheres. 66% das mulheres não têm carteira, muitas vezes porque a família acaba priorizando o homem, né, quando vai pagar o curso. A promessa é de reduzir o custo do processo todo para tirar a carta de 70% a 80%. E com isso, abrir o caminho para milhões de motoristas se formalizarem. A prova teórica e a prática continuam sendo o filtro dos Detrans, né? Então não é qualquer um que vai poder sair dirigindo habilitado, é quem passar nas mesmas avaliações de sempre. A discussão é se as aulas práticas devem ou não ter um número mínimo, porque isso acabou tornando as autoescolas uma espécie de cartel, né? É um negócio que tem demanda garantida por uma determinação do governo, é como um cartório. Do outro lado, as autoescolas, claro, estão reagindo, elas temem perder espaço, relevância, faturamento, tudo isso é muito justo. O governo defende como justiça social e como um passo na desburocratização, o que está absolutamente correto. A reclamação das autoescolas é válida, ela é justa, mas foi assim também com os fabricantes de vela, quando a lâmpada foi inventada, foi assim com os taxistas, quando o Uber chegou no Brasil, foi assim com os vendedores de fax, quando o e-mail foi criado. Não faz sentido exigir que o Estado garanta uma demanda. Esse debate é o resumo do Brasil. De um lado, a gente tem um modelo caro, excludente, que não garante segurança, já que os acidentes estão aí para provar, né? E também não garante habilitação, já que a gente tem milhões de pessoas dirigindo sem ela. Do outro, a gente tem uma aposta em reduzir barreiras e incluir milhões de brasileiros na legalidade, diminuindo preços e burocracias. O risco é óbvio, se a mudança não vier, né, acompanhada de rigor nas provas e fiscalização nas ruas, o remédio pode piorar a doença. Só que isso já vale para hoje também. Então, pelo potencial de inclusão, especialmente entre pobres e mulheres, essa pode ser uma das decisões mais populares do governo. É um teste de estrada, vamos dizer assim, que o país vai começar a fazer já no mês que vem, tudo de olho, claro, em 2026. E a flotilha de ativistas, políticos e influenciadores para a faixa de Gaza acabou. Israel interceptou o grupo de quase 45 barcos que saíram de Barcelona com o suposto objetivo de levar ajuda humanitária a Gaza e protestar contra o bloqueio ao território. Acontece que eles já tinham tentado isso alguns meses atrás e não foram bem-sucedidos, e nada mudou de lá para cá. Segundo Tel Aviv, nenhum navio conseguiu romper o cerco. Segundo os organizadores, foi um ataque ilegal a civis desarmados em águas internacionais. O mesmo papo de antes, claro, com vídeos já gravados e programados para irem ao ar quando eles fossem, de fato, interceptados pelo exército de Israel. No meio desse embate, um elemento nos toca diretamente aqui, né? Ao menos 12 brasileiros estão entre os mais de 170 detidos, entre eles a deputada federal do PT, Luiziane Lins, a vereadora Mariana Conte, dirigentes sindicais, estudantes, militantes de movimentos sociais, um médico da diáspora palestina e aquele ativista, o Tiago Ávila.
O Itamaraty confirmou que acompanha o caso e que está em contato com Tel Aviv sobre a deportação dos brasileiros, porque é só isso que vai acontecer, como foi da outra vez, não tem sequestro. Eles estavam tentando entrar numa zona de guerra, eles vão ser deportados de volta para os seus países. É muito simples. O governo israelense informou que foi uma ação segura, que todos estão bem e que qualquer navio que se aproximar vai ser barrado porque vai estar tentando entrar numa zona de combate. Isso me parece muito óbvio, né? Não é coincidência também que essas pessoas estivessem chegando hoje na região, hoje e ontem, né? No meio do feriado do Yom Kippur, o mais importante do ano para a comunidade judaica. Essa é a essência desse movimento, sobretudo nesse momento em que a paz na região está nas mãos do Hamas, que ainda não respondeu sobre a proposta de cessar-fogo elaborada pelo Donald Trump. Sempre que tem alguma perspectiva de paz, o Hamas e os seus apoiadores fazem alguma coisa desse tipo. Sobre a paz, inclusive, o governo brasileiro se manifestou sobre a proposta do Trump, dizendo que o Brasil aplaude o acordo e a iniciativa do presidente americano. É uma mudança de rota importante na diplomacia, mas que tem muito pouco a ver com Israel ou com palestinos, e sim com a reunião que o Lula deve ter com o Trump no fim do mês, né? Nada que a perspectiva de uma negociação comercial dura não faça. A truculência da diplomacia brasileira e a intransigência do Itamaraty com Israel, enquanto a gente se recusa, por exemplo, a classificar os selvagens do Hamas como um grupo terrorista, viraram pó diante da possibilidade do encontro entre o presidente americano e o presidente brasileiro. É uma ideologia bastante flexível, mas isso importa muito pouco. O que importa é que finalmente a gente tem na mesa uma proposta que pode dar um fim a esse horror todo. É uma proposta factível que põe fim ao domínio do Hamas na região e que está sendo apoiada até mesmo por um país como o nosso, cuja diplomacia não tem muito compromisso com a verdade. Então, vamos em frente. E chegou a hora do nosso quadro de toda quinta-feira, o Vem Aí, onde eu te trago quais são as minhas apostas do que vai ser notícia na semana que vem. Para começar, o mundo fica, os próximos dias em compasso de espera pela resposta do grupo terrorista Hamas sobre o acordo de paz que pode pôr um fim à guerra em Gaza. As expectativas nunca são boas envolvendo Hamas, mas esse acordo é a proposta que mais se aproxima do que eles sempre exigiram e inclui, inclusive, a garantia de anistia para os terroristas que quiserem ficar. Se eles negarem a proposta, fica impossível dizer que a responsabilidade sobre o que acontece em Gaza não passa pelas mãos desses selvagens, Também tem a expectativa pelo encontro do presidente Lula com o presidente Trump, que deve rolar no fim do mês, numa cúpula do Sudeste Asiático. Mas na próxima semana a gente deve ter mais detalhes sobre isso. Aqui no Brasil, foco total na investigação sobre as bebidas diluídas com metanol, que vem fazendo cada vez mais vítimas, no decorrer dos dias. O cenário aqui em São Paulo é bem assustador, principalmente depois que médicos passaram a recomendar que não se beba nada enquanto as investigações não terminarem, já que mesmo as bebidas com lastro estão sob suspeita e não existe nenhuma garrafa fechada hoje em São Paulo que a medicina considere confiável. É muito bizarro. Lá em Brasília segue rolando também a CPMI do INSS, a votação agora no Senado da isenção do imposto de renda, ainda tem PL da dosimetria, essa mudança na CNH, enfim, Brasília é Brasília, Não decepciona nunca. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar esse dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @Gabriel S. Weiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para você e até semana que vem.